Boa noite. Então, quero ver quem tá chegando aí para dar boa noite para mim também. Me dei conta que eu não preparei um espaço para poder olhar os comentários, que é o que eu vou fazer agora. Tá, tá, tá. Então, quem vai chegando aí, me dá um oi, que daí eu fico sabendo que... Ó, chegou a Kátia. Boa noite, dona Kátia. Seja bem-vinda. Hoje a live eu vou estar falando sobre o bichinho 19. Para não ficar falando no nome chato que tá falando tanto, que a gente tem que mudar um pouquinho o nome. Então, eu vou estar falando, comparando, oi Ivete, eu vou estar falando e comparando com a Inglaterra, né? Eu estava no Brasil, né? Fiquei trancada no Brasil por um bom tempo e agora cheguei na Inglaterra, tô trancada aqui agora, né? Aqui é mais restrito a questão de quem chega de fora, tem que ficar 14 dias num local só. E na casa que eu tô, eles cuidam que eu não pegue nem as compras, nada, tocar nada. Eu moro num apartamento dentro de uma grande casa. E aí, então, eles que pegam as compras, eles que fazem os negócios. Eu fico só no apartamento, trancada por 14 dias. Tem mais uma semana que eu fico aqui agora. Aqui, mas chegou a Ana, seja bem-vinda. Nossa mestra, obrigada, Ana. Então, espero que todos estejam muito bem de saúde, né? Todos estejam bem faceiras, para que a gente possa lidar com as coisas da melhor forma sempre. Eu vou mostrar alguns dados, porque acima de tudo, eu gostaria que vocês entendessem que eu vou comparar Brasil com Inglaterra, mas não porque a Inglaterra é melhor que o Brasil, tá? Eu vou mostrar dados agora, claros, científicos, que a Inglaterra não tá melhor que o Brasil. É só para mostrar como que algumas coisas que eles fazem diferente. Então, não peguem assim, a Milene vai mostrar o primeiro mundo, eles são muito melhores que nós. Não, a Inglaterra não tá bem, tá? No sentido a nível de números, ela não tá bem. Só que, digamos assim, eles estão numa onda decrescente agora. Então, essa é a diferença e por isso que eles agora estão abrindo mais as coisas. Quando fizeram lockdown, eles fizeram um lockdown e ainda assim os números foram, ao meu ver, bastante grandes, tá? Bastante grandes mesmo. A Rita chegou aí também. Oi, lindona, para você também, dona Rita. Então, eu vou mostrar alguns números, tá? Para quem já tá aí. Para comparar, para mim, como quando eu começar a comparar o que fazem e o que não fazem, vocês terem uma noção de que é uma forma de lidar, algumas são iguais, algumas são diferentes, mas não que eles estejam melhores, tá? É bem claro isso, não é uma live tendenciosa nem para o Brasil e nem para a Inglaterra, ambos estão ruins, tá bom? Então eu vou pegar e mostrar um mapa, deixa eu só colocar no screen. Então, esse é um mapa do John Hopkins, que é uma universidade e também tem medicina, não só medicina, mas tem hospital lá. E esse é o mapa mais visto no mundo, porque ele atualiza de hora em hora, claro, quando ela recebe dados, né? Mas se vocês olharem no canto aqui da esquerda, para vocês a esquerda então, Estados Unidos está com 2.852 casos confirmados, o Brasil está com 1.577 casos. E aí, comparando com a Inglaterra, tá 286 mil, quase 287 mil, né? Então, a Inglaterra tá com menos. Agora a gente tem que comparar assim, que o Brasil tem 120, quase, não, 118 milhões a menos que os Estados Unidos, tá? Assim como a Inglaterra é 66 milhões, ela tem 140 milhões a menos que o Brasil. Então a gente tem que entender que a nível de números pode parecer muito, né? Mas que não é. Porque lá na direita desse mesmo mapa, tá bem lá na direita, tem os casos de morte. Os Estados Unidos está com 127.718 mortes, o Brasil está com 64.265, vocês podem dizer que está um pouco mais, mas sempre leva um tempo para renovar, até para o Brasil mandar os dados, né? E a Inglaterra está em terceiro lugar ainda, né? Para quem tem 66 milhões e nós 210 milhões de pessoas, a Inglaterra está com um número bem alto, tá? Então é isso que eu quero dizer. Não, a Inglaterra não está ao máximo de melhor, não. Tá? Ela também teve muito caso de morte, apesar de aqui a saúde ser uma coisa melhor, ela ainda assim não saiu, assim, não tá saindo tão bem assim
na capa da revista, né? Então, eu vou mostrar isso em outras coisas, em outros mapas. O que está acontecendo com a Inglaterra hoje? Ela começou em março, e eu me lembro quando deu o primeiro caso, foi quando eu cheguei no Brasil, né? E aí ela teve ali em abril o ápice, que era o que nós teríamos se a gente não tivesse. A gente fez a questão de ficar em casa, né? O lockdown, a quarentena, como vocês quiserem chamar. Nós fizemos ali, final, ali era 23 de março, 24 de março que a gente começou, e eles ainda não tinham feito, então eles tiveram uma onda bem elevada, a gente começou quase que na mesma época com casos, tiveram uma onda bem elevada e agora eles estão descendo, tá? Então isso que é importante que vocês notem que a Inglaterra agora tá abrindo, vai começar em setembro escolas, tá abrindo negócios, não todos os negócios, depois eu vou comentar, mas ela tá descendo, tá? O coronavírus no Brasil, ele tem um número bem alto, e eu queria mostrar a tendência do Brasil aqui, assim, em caso, esse é do Ministério da Saúde, tá? Ele tá subindo, né? Tem todo um processo de subida de casos e tudo mais. Então, a nossa onda está em subida. Nós não estamos descendo. Nós baixamos a onda, no sentido, se vocês pararem para pensar, se nós tivéssemos acompanhado a Inglaterra, nós estaríamos aqui assim, em abril, por exemplo, lá em cima como a Inglaterra estava, tá? Mas não, nós conseguimos achatar, só que agora, e também com a ajuda do presidente, é claro, né? De vetar até máscara, que é um absurdo, vetar máscara. Então a gente está em subida, por isso o Brasil está sendo considerado, claro, que São Paulo lidera, né, todas as coisas, o nível de mortes e tudo mais, mas o Brasil acaba sendo visto como um lugar de perigo por essa subida, né, por essa questão de que não baixou ainda seus números. Recarregar a página, que eu tinha separado ela antes, então eu estou recarregando essa página. Então, a nível de casos de óbito, se vocês olharem nesse gráfico aqui assim, tá? Ainda também é do Ministério da Saúde. Nós temos altos e baixos, que tem aquelas questões que a gente faz um fechamento, um distanciamento, e aí dá uma baixada, depois abre. E claro, tem estados que não estavam com casos, depois começam. Então, nós estamos sim num processo de perigo ainda, vamos chamar assim, né? E que a gente deveria. Opa, deixa eu botar aqui. E que a gente deveria, então, ter cuidados para que a gente não possa piorar mais ainda, tá? Por quê? Porque, na verdade, o que eu vejo é que a mentalidade... Uma das grandes diferenças de Brasil e Inglaterra é que no Brasil, acho que diferente do mundo, essa questão de pandemia virou política. Política e corrupção, né? O que não tá, eu acredito, ou pelo menos está muito velado em outros países, e aqui na Inglaterra mais ainda, tá? Porque as coisas são bem claras, até depois eu vou passar algumas regras que tem aqui. Porque assim, a maioria das coisas quando tem regras ou leis ou mudanças, você vai encontrar sempre no ministério, como é que se chama? Aqui é HR, mas... qual é o nome? No coisa do governo, né? No site do governo. E tem que ser muito claro. Então, eles detalham várias coisas para que as pessoas entendam, qualquer pessoa possa entender, né? Fica tudo explicadinho. E no Brasil, as diretrizes, o que acontece? Nós temos um governo federal, tá? Onde diz não precisa fazer nada, e então ele, por causa da questão econômica e tudo mais, que é a visão que o presidente tem. E nós temos, então o que ele faz? Ele diz, não, vamos trabalhar, isso é só uma gripezinha, né? E aí ele deixa toda a responsabilidade para os governos. Então os governos têm que fazer alguma coisa. Por quê? Porque é eles que têm que definir. A parte federal não está definindo, não está dando nenhuma diretriz. Isso é o que deve ser feito, tá? Que é diferente aqui na Inglaterra. O governo federal aqui gera as explicações onde todos devem seguir, tá? Mas o que acontece? Como o presidente está avisando no Brasil que vai ter um baque econômico, claro que vai ter um baque econômico, já tem um baque econômico no mundo inteiro,
Não tem como não ter. Mas ele tira o dele da reta quando ele deixa os governadores tentarem proteger por causa do sistema de saúde deles, né? Cada governo, cada estado tem algumas limitações de leito e tudo mais. E aí, toda quebra econômica não será responsabilidade do governo federal, porque afinal o governo federal disse que era uma gripezinha. E que agora tem veto, inclusive, que não precisa usar máscara, né? Então, claro, depois eu vou falar sobre a máscara e as diretrizes aqui sobre máscara. Aqui não existe obrigação de usar máscara, tá? Apenas em lugares fechados e agora tem obrigação em transportes. Mas ainda assim, em transportes, tem pelas diretrizes escrito: olha, as pessoas que têm problema respiratório, idade mais velho ou menos de 11 anos, 3 anos, então não deve usar, até porque eles vão fazer mais cacaca na máscara do que qualquer outra coisa. Então, tudo é explicado, mas é uma diretriz nacional, tá? Onde todos devem respeitar. Aqui, quando deu o lockdown, né, que seria o fechamento mesmo, a quarentena, foi geral, né? Foi geral. Inclusive, para todas aquelas coisas que eles escrevem aqui é feito, tá? Na verdade, no Brasil, não. E cada estado está fazendo de uma forma, e eles estão tentando flexibilizar de algumas formas. Mas eu gostaria só que vocês entendessem que no Brasil nós estamos com uma subida ainda muito grande da curva. Nós só achatamos não é desapareceu. Achatar é só que não fosse tudo ao mesmo tempo. Está aumentando a curva, né? Vai precisar aumentar, ela vai chegar a um ápice para depois ela descer. Aqui é bem menor, né? Então já chegou ao ápice já em abril e agora está descendo. Tanto que eles abriram pubs. E uma das coisas que aconteceu aqui, que aconteceria também a nível de Brasil, né? Eu vi na questão, foi filas para shoppings, né? Para entrar no shopping, que no shopping não pode ter muita gente lá, mas daí tem fila fora. Aqui também deu isso, né? Um monte de gente querendo entrar no shopping, gastar dinheiro, já que eles estavam fechados. Aqui os pubs abriram agora este fim de semana e já deu acumulação de gente, então talvez vocês já tenham visto no noticiário aí de um monte de gente nas ruas, né, bebendo. Vocês vão ver essas pessoas sem máscaras, porque ao ar livre não é obrigatório usar máscaras, mas se deve manter de 1 metro a 2 metros de distância, de preferência 2 metros, mas a juventude ainda mais bebendo não quis saber de estar longe. Até briga na rua deu e tudo. Então isso é muito parecido a nível de comportamento do Brasil. Aquela coisa assim, liberou e daí o pessoal vai. São seres humanos, no Brasil não é diferente. Aqui não tem a questão, claro que no Brasil já estaria tudo se agarrando, se beijando, dando mão, abraçando, dando beijinho, coisa do gênero, né? Aqui eles nunca foram assim, então não muda isso agora, né? Não muda isso agora. A questão, por exemplo, no Brasil, que tem muita questão de álcool gel, obrigatoriedade de álcool gel e tudo mais, aqui não é obrigatoriedade. Você tem que ter alguma forma de a pessoa se sanitar, quer dizer, se limpar, mas não obrigatoriamente álcool gel. Tanto que existe uma campanha, aqui para a TV, eu estava olhando pela BBC algumas coisas, eles têm várias campanhas explicando coisas bem básicas, né? Por exemplo, você deve manter distância, lavar a mão é a coisa assim que em todas as coisas aparece, que é extremamente importante. Por quê? Porque se você não lavar a mão até antes de colocar a máscara, e depois que tirar a máscara, a tua mão está contaminada, vai contaminar essa máscara e vai chegar à tua boca e nariz. E, inclusive, eles dizem, você tem que trocar a máscara quando ela umedecer, que seria igual para o Brasil, tá? Só que a gente... E essa é a questão da máscara, né? Isso já é um estudo da Organização Mundial de Saúde, que não adianta usar a máscara se não tiver higiene. Por exemplo, pegar uma máscara, usar ela o dia todo, mais de um dia, a semana toda, usar toda hora. Essa máscara vai ser o teu agente contaminador. Porque você não está limpando ela, você não está trocando a máscara, você teria que estar trocando de 2 em 2 horas. Então, aqui o governo coloca, então, você entra num lugar fechado, você vai colocar a máscara, fora, por exemplo, de uma loja, coisa parecida, você vai tirar, né? Eu tenho escola primária aqui atrás, ela já estava trabalhando em função das pessoas que trabalham, né, na saúde e tudo mais. Então, as escolas primárias, que são das crianças pequenas aqui, estavam trabalhando para que essas pessoas tivessem aonde deixar as crianças. Porque, diferente do Brasil, que é barato ter uma babá, eu sei que não é muito barato, mas não é tão caro, aqui é uma fortuna. E aqui não teria babá suficiente.
né, para cuidar de crianças enquanto os pais vão trabalhar, por exemplo, na saúde. Então, as escolas primárias estavam trabalhando com as crianças de pessoas que tinham que trabalhar, pessoas do supermercado, da farmácia, de hospitais, desses lugares que eram essenciais que estavam trabalhando até então. Agora, em setembro, agora são férias de verão, agora em setembro, então começa o ano letivo. Foi perdido o ano letivo e isso aqui na Inglaterra foi avisado bem antes, tá? Onde eles fizeram lockdown, que eles fecharam as escolas depois do Brasil, para vocês terem uma noção de data, tá? Já avisaram que seria perdido o ano. Então não teve essa questão de ficar tentando com aula online, coisa parecida, foi direto pro lockdown mesmo, sabendo que ia se perder o ano. Todo mundo, né? Sem diferença. Eu vou só dar um oi para quem chegou. A Vera, oi. O Fernando, boa noite. Dani, boa noite para você também. Sejam todos bem-vindos. Então, assim, o que eu vejo é que no Brasil tem uma diferença muito grande. Ó, vou coçar o nariz. Não pode, tinha que lavar a mão agora, mas deu uma coceira danada. Uma diferença bem grande é que tá mais em função de política, em função de não ter diretriz clara, não lojas e tudo mais, supermercado, quer dizer, eu vejo que onde eu estava, na questão do supermercado que eu ia, vai mudando toda hora, né? E eu acho que o Brasil, a grande diferença é que as pessoas estão mais desesperadas economicamente porque o governo não dá o suporte. Aí você vai dizer, não, mas eles deram 600 pila. Eu entendo que 600 pila para quem não ganha nada, né? Porque é menos de meio salário, meio salário mínimo. Para quem não ganhava salário mínimo, dá para o gasto. Agora, para quem tinha um custo, por exemplo, um aluguel que é muito mais que isso, não vai dar para comer, né? Então, eu acho que o Brasil, economicamente, não tem o suporte. Aqui, por exemplo, as pessoas que trabalham, né, mesmo como self-employed, por conta própria, né, essas pessoas tinham direito a 80% do seu salário pelo governo. E as empresas também podiam sacar em função ou de pagamento de funcionários ou da estrutura, né, onde também todos os processos de impostos não foram cobrados. No Brasil foi tudo cobrado, né? Então eu acho que também o Brasil começou com toda a questão de assim, a gente já sabia em outubro da doença, em 7 de fevereiro já estava assinado a questão do Covid, mas para vir carnaval, divisas, porque existia interesse econômico para o Brasil, se liberou, né, que viesse um monte de estrangeiros, são esses estrangeiros que trouxeram para o Brasil, a maioria, com certeza, e também para que recebessem IPTU, IPVA, todas essas coisas que é no começo do ano, né? Então o governo arrecada e hoje, que poderia liberar um fundo eleitoral, não libera, né? Igual se quer a eleição. Inclusive eu vejo os governos fazendo propaganda de si mesmo, quer dizer, um governo não poderia fazer propaganda, né? Tipo, como nós fizemos coisas bonitas, mas isso é campanha, né? Isso é campanha para o seu partido. Então essas coisas no Brasil acontecem que aqui não, né? Aqui o governo realmente está dando um suporte para quem pagava imposto, para quem trabalhava e tudo mais, né? Então o informal aqui está bem ralado, porque o custo aqui é bem alto, né? E as coisas aqui, quando tem uma diretriz, né, governamental, precisa ser respeitada. Tanto que, por exemplo, agora alguns negócios estão sendo liberados, as diretrizes é que, em primeiro lugar, se fale com funcionários, tá? No sentido, o que eles acham no sentido de risco, né, de contaminação, se é possível trabalhar. Então, tem diretriz que, podendo deixar funcionário trabalhando em casa, deixe, com a exigência de dar equipamento para esse funcionário poder trabalhar, sei lá, ele não tem computador, dá um computador, coisa assim. Então, fazer com que esse funcionário possa atuar, continuar trabalhando aí em casa e se manter assim o máximo possível. Então, podendo ter home office, que eles chamam que é trabalhar em casa, que deve se seguir. Quando não dá para fazer isso, que se reúna com os funcionários e definam como é a melhor forma. Dentro disso, é eleito um representante nessa questão de como eles ajustaram para a segurança, né, de todos, tanto do funcionário quanto do cliente. Esse representante, o dono, o empregador não pode escolher, tem que ser os funcionários a escolher, isso aqui, né? Também a questão de
tipo assim, coisas mínimas, não dá para manter 2 metros de distância, então barreiras, eles ficarem sentados lado a lado, diminuir a carga de trabalho. Então, existe toda uma consciência, né, de fazer com que se tenha uma manutenção, um cuidado, né, de que realmente, porque o bichinho 19 tá por aí, né, e vai continuar por aí por um tempo. Vai se testar as vacinas agora. No Brasil existe um contrato milionário para essa testagem. Lembrando que essa primeira testagem é uma testagem que eu me assusto um pouco, porque na verdade é testar em humanos e ver quais são os efeitos colaterais, né? Eles descobriram aqui, né, em Oxford, por uma brasileira comandando esse estudo, que é bem legal. Mas é uma testagem não aqui, porque existem efeitos colaterais. Então, eles vão testar no terceiro mundo, que é onde normalmente se testa, né? Assim, H1N1 e outras vacinas e coisa parecida, eles testam no terceiro mundo. Quando esses cobaias estiverem legal e não estão tendo mais nenhum problema, então se traz então para o primeiro mundo. Então, infelizmente, já está, inclusive, dito e comprovado que essas primeiras vacinações são de teste, né? Tá indo 7 milhões de doses para o Brasil agora, né? E o custo vai ser bem alto, eu não tenho os números agora, mas eu sei que são bem altos, dá para pesquisar, tá na internet, né? Então, assim, eu vejo que eles vão sossegar mais quando essa vacina já estiver testada, funcionando muito bem no terceiro mundo, daí eles trazem para cá, e aí eu acho que fica aberto geral. Mas igual, agora está se voltando vários negócios, né? Inclusive restaurante só agora está abrindo, pubs também, com certos cuidados, manter distância, assim como no Brasil. Eu vejo que o Brasil, nessas questões de higiene, de uso de máscara, de ter álcool gel em tudo que é lugar, ter um número reduzido de pessoas, está fazendo muito bem, tá? Acho que no Brasil se tem mais cuidado. Como é que eu posso dizer? Porque é muito dúbio isso. Tem mais cuidado no sentido que, sim, um monte de gente usando máscara, porque a máscara não me protege, o mínimo possível, mas protege o outro, de eu não estar cuspindo no outro, né? E então todos deveriam usar. Aqui a coisa é obrigatória. Se você acha que tem uma possibilidade de estar, mesmo que não tenha começado sintomas, mas alguém perto de você teve, não sei o que lá, então você deve usar a máscara. E se você teve contato com alguém que teve a doença, então você deve se isolar, né? Aqui o isolamento é bem rígido, né? Assim como eu e o Pedro estamos isolados no sentido de a gente não sai para fazer compra, nada. Nem o delivery a gente recebe. Como é um apartamento dentro de uma casa, então eles largam no pé da escada do nosso apartamento e a gente pega ali as compras. Fica até confortável. Aqui é bem comum, já antes de pandemia e tudo mais, é você comprar online e ter teleentrega de supermercado e tudo mais. Isso é bem comum aqui. O delivery é uma coisa que funciona há muito tempo aqui, né? Todo tipo de delivery. Comprar online é uma coisa que muitos países fazem já, não é só aqui na Inglaterra, os Estados Unidos é campeão nisso, mas toda a Europa faz isso. O Brasil faz um pouco, né? Tende a aumentar muito agora tudo online, né? Todas as compras, teleentrega, iFood, essas coisas todas. iFood, né? Oi, Alessandra. Seja bem-vinda também. Deixa eu ver se chegou mais gente. Não. Então, quais são as coisas que eu acho que é legal, de repente, tocar no assunto? Deixa eu beber uma água. Eu vou passar um pouco das diretrizes, né, deles, como eles colocam. Deixa eu só pegar o meu texto. Diminuir aqui. Então, só um pouquinho. Os cuidados, né, com a relação ao bichinho 19 é o assunto de hoje, né, que eu já tô falando, é claro, e que eu vou seguir falando um pouquinho. Eu vou passar, eu não vou estar lendo os textos direto, mas eu vou passar só para mim lembrar de algumas coisas, né? Eles têm 5 etapas para trabalhar com segurança, né? É realizar a avaliação do risco, né, do Covid, do bichinho 19, no sentido dessa avaliação, como eu falei antes, não é só do dono,
né? É ele, se existe um sindicato, o sindicato também é responsável por essas coisas. Antes de reiniciar o trabalho, tá? Fazer todo um processo de segurança, seriam as marcações, as limpezas, ter o álcool gel, que no Brasil isso já está antecipado, tá? Já está sendo feito. E eu, pelo menos no sul, né? Eu não fui em outros lugares para dizer como é que estão outros estados, mas no sul está sendo, assim, tá tendo bastante, eu vou dizer, sucesso, né? Eu entendo que como a onda cresceu muito, né, a onda de contaminação, que eles estão fechando de novo, que é para não sufocar o sistema de saúde. Acho que o grande problema no Brasil é o sistema de saúde, que aqui não era tanto. Então teve muitas mortes, mas a onda foi lá em abril e agora já tá tudo tá bem melhor, né? Então acho que a grande dificuldade no Brasil é a gente não ter uma assistência médica, né, local, que dê conta de uma curva alta, vamos chamar assim. Por isso essa coisa de fecha, abre, fecha e abre. Mas de maneira geral, essa preparação eu acho que está bastante boa no Brasil, no sentido de cuidados, né? Álcool gel, entradas de pessoas, usar máscara, né? Distanciamento ainda é difícil, mesmo com marcação no chão, as pessoas não respeitam muito, né? Outra coisa, o segundo passo, né, é desenvolvimento de procedimentos de limpeza. Então, essa lavagem das mãos é o que mais se fala em todas as cartilhas que eles têm aqui. Essas cartilhas foram uma tradução tipo Google das cartilhas, né? Então, eles incentivam muito a questão de limpeza de superfície, das mãos, maçaneta, dessas coisas assim que deveria estar fazendo todo momento. Então, eu estive vendo vídeos, por exemplo, de pubs, restaurantes e tudo mais, o pessoal trabalha com luva além de máscara, tá? Mas não é obrigatório, só que daí tem que ficar higienizando e tudo mais, então cuidar para não tocar face, essas coisas assim. Limpeza de banheiro que nem no Brasil também, teria que limpar todas as vezes que alguém usa, né? Exatamente porque são áreas de contato, onde pode ter contato de fluido corporal, tem que ser higienizada. Para vocês terem uma noção, se uma pessoa aqui tá com um vírus, tá? Os panos de limpeza e tudo mais que você usou, né? E tipo assim, tem que passar 2 vezes e misturar com que boa e coisa parecida, vai para o lixo. E para o lixo, assim, você bota em 2 sacos de lixo, né? Deixa 72 horas fora da casa para depois botar no lixo comum, para que trabalhadores que carregam lixo não se contaminem, né? As pessoas devem tomar, assim, ajude as pessoas a trabalhar em casa, né? Então, aquela coisa que eu falei, né? Ver equipamento, discutir acordos de trabalho, garantir que eles tenham acesso ao trabalho, né? Incluindo todas as comunicações necessárias, cuidar do bem-estar físico e mental das pessoas, porque uma das piadas que tem, mas é uma realidade também. Deixa eu botar aqui assim na live screen. Uma das realidades que se tem muito é a questão de estar em casa, ter filhos, não ter local, né? Então você tá na cozinha. Até tá acontecendo umas coisas muito engraçadas de live, porque live tava sempre por aí, né? Mas as pessoas não usavam tanto. Agora se usa pra tudo, né? E coisas com artistas famosos e tudo mais, gente passando de cueca atrás, ou trabalhadores, também passou um vídeo de um trabalhador que estava trabalhando com camisa direitinho, daqui a pouco termina a reunião e ele não desligou a câmera dele, levantou e ele estava de cueca, né? Os colegas todos viram. Ou a mulher do Porchat, por exemplo, que passa de toalha pelada atrás, ela tá se agachando, mas dá para ver. Então essas coisas que acontecem, sejam crianças, cachorros, gatos, filhos e uma série de sons e barulhos. Eu mesma fiz lives onde tinha outros sons de cachorro latindo e coisa do gênero, que você às vezes não, digamos assim, tem como evitar se você tá num lugar que você tem tudo programado, né? E às vezes na casa não é esse melhor lugar, tanto que tem muita gente que vai ao seu escritório, né, ao seu local de trabalho para fazer lives, cursos e tudo mais, porque em casa tem essa interferência, né? Isso são coisas que geram estresse, né? Processos mentais para quem tem que trabalhar online, né? Tem uma reunião, isso, outro dia tava um japonês em reunião, isso, aquilo, filmando, e a filha, entra. A filha, depois o filho entra, depois a babá pede desculpa e leva eles embora, né? Então, essas coisas que, digamos assim, tem o conforto do home office e tem o desconforto. Eu mesma tenho um marido de uma amiga minha, que
que é o Ricardo, e ele tá trabalhando home office. E antes ele, trabalhando na firma, o horário de almoço dele era inteiro, né? Era inteiro. Ele podia simplesmente dormir, tirar uma pestana lá de 20 minutos. Agora em casa, por ser home office, a qualquer momento ele tem a impressão que ele tem que atender. Então ele acaba não tendo o mesmo tempo de relaxamento, acaba se prolongando as horas de trabalho, né? Então são coisas novas, né? Estavam se encaminhando para isso, mas são novas, são todas as formas, agora temos que nos adaptar. O que eu percebo que aqui acaba sendo um pouco mais fácil. A grande maioria das pessoas aqui na Inglaterra não mora em edifícios e apartamentos. Elas moram em casa. E isso significa que elas têm um mínimo de pátio, um mínimo de espaço. Claro, tem apartamentos? Tem. Tem casas que nem a minha, que é uma casa grande, tem um apartamento, como o que eu vivo? Sim. Mas a gente tem algumas outras opções, né? E aqui nunca ficou fechado para as pessoas poderem fazer exercício, uma hora de exercício físico, porque era para questão mental e de saúde. É importante que o corpo esteja saudável, né, para todos esses processos. A grande questão que é manter o distanciamento de 2 metros, mas eles deixam claro que quando não possível, pelo menos 1 metro, mas entendendo que não possível usar máscara. Então, eles dão algumas diretrizes para que a pessoa possa se adaptar, né? Não, por exemplo, uma das coisas que aconteceu no Rio Grande do Sul que eu percebi, não só no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul aconteceu, porque conheci pessoas que sofreram isso, de, por exemplo, podia entrar, sei lá, 2 pessoas por vez, e entrou 3 e um fiscal pegou e já fechou a loja, já multou, já fez um horror, que eu acho meio injusto isso, né? Porque, na verdade, tá uma pessoa entrou, então agora tem um funcionário para entrada, tem um funcionário lá dentro, então é uma série de gastos e custos onde o que a pessoa vai receber não cobre, né? Então, eu acho que às vezes, nesse sentido, o Brasil parece que tá só roubando dinheiro, né? Porque, por exemplo, aqui, os funcionários vão decidir, o representante dessa nova colocação de saúde, cuidado para não contaminação, esse representante é escolhido por funcionários, não pode ser pelo dono. Mas se ainda assim não foi bem escolhido, no sentido não tá seguro, né? Então, o que acontece? Vai vir um fiscal, né? Vai vir fiscal para várias coisas, mas vai aparecer fiscal. E esse fiscal vai, junto, montar novas diretrizes, que então, se não forem cumpridas, vai ter um alerta e depois, sim, pode dar cadeia, 2 anos de cadeia. Mas entendam que funciona no sentido de uma escolha conjunta com alguma pessoa que assina, responsável que não é o dono, e que se não funcionar, então ainda o fiscal tem a obrigação de ajudar nessas novas diretrizes para ver como faz, até mesmo de manter fechado. Se mantiver fechado, o governo mantém a parte financeira, né, para funcionários e para a firma não quebrar, que no Brasil não tem a menor preocupação com isso. E então, se a pessoa tem todas as diretrizes, toda a ajuda e não cumpre com o processo, então é considerado crime. Tá? Tanto que uma das coisas que está acontecendo aqui, e eu não imagino isso acontecendo no Brasil, é anotar todos os clientes, né? Eu acho que em supermercados não vai acontecer, mas em lojas menores deve acontecer, barbeiros, coisas assim, porque se alguma dessas pessoas não estiver bem, ela tem que notificar. Então, aqui alguém que não está bem tem que notificar, avisar as pessoas, e então até os comércios que foi, né? Ou a sua firma e coisas do gênero. Aqui, quando você adoece, você não corre para o hospital. Você vai falar por telefone primeiro. Eles vão ver o teu caso e tudo mais, te indicar alguma coisa se for necessário. Para eles, os sintomas aqui, depois até devo falar que eu tenho uma lista falando sobre isso. Os sintomas aqui são mais tosse, febre, né? Tosse, febre, dor corporal. Mas que pode até continuar. E aí eles têm umas coisas, deixa eu até mostrar para vocês esse quadro também. Aqui, assim, com essa nova entrada de novas diretrizes, porque está abrindo mais, o governo comprou 761 milhões, né, de peças para serem distribuídas desde fevereiro.
E aí são 158 milhões de máscaras, 1 milhão de... É tipo um jaleco, assim, mais 35 milhões de aventais e 360 milhões de luvas. Claro que isso foi mais para o sistema de saúde, mas eu olhei esses números e comparei com os do Brasil, né? Que do Brasil era tipo 3 milhões, 5 milhões, 2 milhões. Para um país de 210 milhões de pessoas, não tinha. Tipo assim, dentro do que a gente vai ter de perspectiva, né? Nós estamos com 1 milhão e 500, 1 milhão e 500 mil infectados, né? Então, esses 2 milhões, para quem tem que estar trocando todos os dias e várias vezes ao dia as coisas, né? Acaba não podendo fazer essas trocas, né? Então, os números no sentido de equipamento aqui é bem maior, mas realmente, por enquanto, para um número de ingleses, 66 milhões, terem 44 milhões de mortes é altíssimo, tá? É altíssimo. Eu não defendo que eles estão muito bem, não, porque não estão pensando nessa média, né? Bom, toda essa função, isso a cartilha também diz deles, essa função de os funcionários também escolherem como é a forma que eles acham mais segura para eles trabalharem e para as pessoas que vão vir nesse comércio, né, no sentido de não contágio, faz com que eles batalhem junto, né, que eles ajudem, ofereçam ajudas e ações mais concretas. Que é uma coisa que no Brasil, tanto a nível governamental, né, tem toda uma briga de governos e federal e estadual e municipal, que gera bastante complicação, né, porque na verdade parece que ninguém nem toma a rédea enquanto... Como é que eu posso dizer? Porque eu não quero estar falando mal, mas a coisa fica meio solta. E eu acho que para as pessoas individualmente mais ainda. Então elas na verdade se sentem, assim como por exemplo pessoas donas de clínicas, de lojas, que não são esses essenciais, supermercado e farmácias, eles ficam tentando fazer o que, por exemplo, o governo do estado fala para fazer, e daqui a pouco eles têm que fechar a loja, e eles já estão se sentindo prejudicados porque tem custo tudo isso, né? E as pessoas ainda são mais bambolê ainda, porque elas não sabem se vão manter emprego, né? Até porque o patrão talvez não possa realmente mantê-los por um monte de coisa, né? Então, uma das coisas que o governo aqui incentiva é que deve-se compartilhar a sua avaliação de riscos, né, com a sua força de trabalho e publicar esses resultados no site do governo. Então, empresas com mais de 50 funcionários são estimuladas a fazer isso. Ó, nós aqui nessa empresa fizemos assim, 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 o modo de higiene é tal, o produto é tal, nós temos uma adesão de, sei lá, 100% ou 50%, porque é uma forma de uns ajudarem os outros, de uma forma pública também, de eles estarem colocando o que eles estão fazendo ou não, né? Então existe um incentivo do funcionário que ele vai escolher o representante dele e ele vai escolher a forma melhor, porque o governo aqui entende que o funcionário sabe na sua função quais são os riscos, né? Desse empreendedor ouvir e ser ouvido também, né? E as coisas têm alguma flexibilidade, né? Então, eu acho que é bem interessante. Bom, é claro nas propagandas aqui, né, a questão do uso da máscara, que é para proteger o outro, não a mim, é para eu, se eu tiver alguma coisa, não sair cuspindo afora. E que é importante o uso, quem quiser usar pode usar todo o tempo, né? Não é obrigatório em algumas situações de ar livre, exercícios e coisas do gênero. Mas que então precisa, porque ela não substitui o lavar a mão, ela não substitui higienização, né, de lugares onde você toca e tudo mais, mas que pode ser usada, mas que deve ser trocada toda vez que ficar úmida, isso é no máximo 2 horas, né? E que se você tocou na máscara com a sua mão que não foi lavada,
vai estar contaminando a máscara, então teria que trocar também toda vez que toca. Eu fico imaginando, porque com o uso das máscaras eu me dei conta do quanto eu mexo no nariz, né? Eu vou lá e dou uma mexidinha. Então, isso é um complicante, assim, porque, na verdade, você precisa realmente ter mais máscaras, não sair com uma máscara para passar, sei lá, o dia todo. Ter algumas máscaras, lavar e passar elas, né? Claro que tem umas de TNT, hoje eu fui passar uma de TNT, já marcou. Fui passar só o vapor, mas tocou ali, já estragou a máscara. Então tem que ser as de pano para você poder passar, daí você vai esterilizar bem, né? Aqui eles recomendam lavar roupa em água quente mesmo, mas é comum aqui as máquinas terem água quente, tá? Que não é comum no Brasil. Mas, por exemplo, em conduções ou mesmo em lugares fechados, deixa eu até passar esse slide para vocês aí. Eu acho que dá pra. Queria coçar o nariz também. O que é importante é que você, ali no último parágrafo, é usar a máscara exigido ao viajar em transporte público na Inglaterra, não importa se é ônibus, trem, avião, o que for, né? E algumas pessoas não precisam usar a máscara, inclusive por motivos de saúde, tá? Ou idade, e mesmo no local de trabalho. Então, eles têm essa flexibilização, porque eles entendem, assim como a Organização Mundial de Saúde, que o uso da máscara não é o mais eficaz. É o mais eficaz para mim não passar alguma coisa, mas igual eu passo, tá? Tanto que uma pessoa que tem os sintomas, ela tem que ficar em isolação completa. Ela não deve nem sair para compras nem nada, ela deve pedir ajuda para alguém entregar as compras, mas não ter acesso a ela, de preferência nem a 2 metros, tá? Então, usar a máscara, evite tocar o rosto, né? Tocar no rosto, tocar a máscara do rosto, pois você pode contaminá-los com germes das suas mãos. Mude a máscara se ficar úmido ou se você a tocou. Continue lavando as mãos regularmente. Então, uma das recomendações, inclusive, é lavar as mãos toda vez que você vai colocar a máscara. Então, antes de colocar a máscara, já lavar as mãos para ela estar limpinha a máscara, né? E lavar as mãos frequentemente, de preferência, se você pegar a máscara, também lavar as mãos e trocar por outra máscara, né? Então, o que acontece? A maioria das coisas eu já falei, tô passando aqui os meus slides. Ainda existe uma questão, foi essa semana que foi aberto aqui para as pessoas poderem visitar encontros, por exemplo, no máximo de 2 famílias ou no máximo 6 pessoas. É proibido grupos de 30, mas como eu falei para vocês, eles foram para as ruas, né, porque abriu os pubs e ficaram na rua. Pegaram a bebida no pub, ficaram na rua e na rua deu aglomeramento. Então nós vamos ver resultados desses bêbados na rua conversando até brigando, né? Sintomas que eles colocam muito aqui, deixa eu mostrar esse slide também. Os sintomas mais importantes do coronavírus aqui, tá? No Brasil tem algumas diferenças. É o aparecimento recente de qualquer seguintes sintomas: uma tosse contínua, uma temperatura alta, perda ou alteração de paladar ou olfato, anosmia, tá? A maioria das pessoas, eles colocam aqui, que nem o presidente falou, gripezinha, vai ser uma doença leve, tá? No entanto, se você tiver com alguns dos sintomas acima, deve ficar em casa, daí você pede um teste para verificação, tá? Esse teste tem que ser agendado, mas só se você tem sintomas, eles não estão fazendo geral, né? De maneira geral, a pessoa fica em casa. E aí aqui, diferente um pouco do Brasil, eles entendem assim, ó, se você lidou com alguém que estava com sintomas, você tem que ficar isolado 12 dias. Não, desculpe, 14 dias. É 14 dias, tá? 2 semanas. Não desenvolvendo nenhum sintoma, tá liberado, tá tranquilo. Aonde começou os sintomas, por acaso você então pegou dessa pessoa, são 7 dias que eles contam, tá? Esses 7 dias são porque aqui o ciclo da doença é de 7 dias. Mas pode acontecer, tá? Que você tenha passado, apareceu os sintomas, tenha passado os 7 dias, continue com tosse, isso seria até normal,
Mas se tem vários outros sintomas que não sejam só a tosse e a perda de olfato e paladar, daí você deve continuar em isolamento até se sentir melhor. Se você não está se sentindo melhor, mesmo antes dos 7 dias, aí você vai chamar a ambulância aqui, ela vem, funciona aqui. Só que você tem que avisar que é de coronavírus, porque deve ser uma ambulância toda protegida, né, para vir. Você mora com outras pessoas, né, então você deve ficar em casa pelo menos 7 dias, e as pessoas da tua casa, você apresentou sintomas, essas pessoas têm que ficar 14 dias, porque você não sabe se elas contaminaram ou não, né, e eles não vão sair fazendo teste. No Brasil, a gente já tem testes que a gente compra, a última vez que eu vi estava 160, 200 reais, né, para você saber se tá com a doença ou não, ou se já teve, né? Porque às vezes também é interessante, às vezes as pessoas já estão tendo alguns sintomas e tudo mais, estavam esperando piorar, não piorou, e de repente ela descobre que ela já teve. E a vantagem de já teve é não ter tanta preocupação de pegar e passar. Mas igual, a questão de limpeza é extremamente importante, tá, gente? Bom, esse slide é um pouco mais da limpeza, ele vai estar falando muito da questão de usar detergentes, sabão, água, para tudo, tá? Para tudo. Nos casos de lidar com alguém que já foi contaminado, então também colocar uma dose de alvejante, né? Clorofila. Só que tem que cuidar, né? Porque isso mancha. Então vai manchar móveis, vai manchar tudo, né? Então eu acho assim que às vezes o spray de álcool é interessante, né? Desinfetar o máximo possível. Uma das coisas que eles recomendam muito aqui é ventilação na casa, né? Eu sei que agora tá frio aí, mas a ventilação na casa é extremamente importante, né? Se você tem os sintomas, a principal recomendação aqui é beber muita água, se manter hidratado, tá? Beber o suficiente durante o dia para que a urina saia em cor clara, né? A questão de medicamentos, o que você já costuma tomar, siga tomando, claro, pega a orientação com o médico via telefone. Mas, por exemplo, ibuprofen não é bom, tá? Nem aqui nem no Brasil é recomendado, mas o paracetamol, para quem já costuma tomar a dose correta para ajudar nos sintomas, tá? Mas não sai tomando um monte de remédio aí que não é bom. Aqui, assim, ainda vão ficar fechados as casas noturnas, cassinos, pistas de boliche, de patinação, áreas de lazer, internas, externas, spa, salões de beleza, bronzeamento. Barbeiros abriu, tá? Tá abrindo agora, dia 4, abriu dia 4. Salões de massagem, tatuagem, tudo isso ainda tá fechado, né? Academias de dança, de ginástica, todas elas estão fechadas aqui, desde o começo, desde lá de março. Piscinas, porque aqui tem piscinas públicas, né? Estão todas fechadas, centros de exposição, cafés, essas coisas tudo estão fechadas ainda. Restaurantes e lojas agora tem algumas regras, né? Mas acima de tudo a parte que contata de pessoa a pessoa tá fechado. Então, por exemplo, no Brasil, eu fui a dentista e tudo mais, que aqui tá fechado, né? É permitido num caso de urgência, essa pessoa vai estar toda cheia de equipamento. Massagem, terapia, essas coisas online, tá? Aqui no Brasil eu sei que tá funcionando tete a tete. Claro, as pessoas estão buscando ter cuidado com máscara e tudo mais, mas aqui, por exemplo, não tem essa permissão. Até porque vocês têm que entender que o governo aqui tá pagando 80% do salário que você declara no imposto de renda. Então não teria razão para as pessoas saírem correndo a trabalhar, tá? Que essa é uma das grandes diferenças de governos. Deixa eu até dividir essa tela aqui com vocês. Ali é o juntamento agora. Tem na tela, na imagem de baixo, o pessoal no pub, né? Com barreira de vidro, mas fora do pub, porque daí o pub tem limitação de pessoas para entrar, fora um mundaréu de gente, né? E aí o enunciado diz que é claro, né? Bem claro que pessoas bêbadas não vão manter distância, né? Mas assim, o inglês que gosta de beber tem para ele uma importância muito grande ele sair para beber, porque a vida social aqui tem muito a ver com beber, tá? Então, não poder beber é, eu vou chamar assim, sacrificado para eles aqui.
Vai sacrificado. Deixa eu ver quem mais entrou aí que eu não falei mais com ninguém aqui. Pera aí. A Jandira, boa noite para você também. Ivete, a partir de amanhã fecha várias atividades novamente por 15 dias. Eu vi isso. Só sem serviço essencial aberto. Em alguns lugares até supermercado vai fechar, tá? Boa noite para você também, Edna. Então, o que que eu vejo de diferença? Primeiro, como aqui o governo dá um suporte maior, é mais fácil se manter, eu vou chamar mais calmo. Por quê? Porque desde o começo foi liberado que as pessoas podiam fazer uma caminhada desde que não estivessem distante, né? 1 hora por dia, né? Até para levar as crianças no parque, coisas do gênero. Desculpe. Até porque aqui é verão, e verão são tão poucos dias. Porque assim, vocês estão me vendo assim de ombros nus e não sei o que lá, né? Que é verão aqui, mas tá 19 graus, né? Mas aqui é quente, porque as casas têm calefação e tudo. Então, onde baixa um pouco, a gente não sente o frio que sente aí. Então, o verão para eles tem uma importância muito grande para sair, para viver. Até porque eles estavam vivendo essas coisas todas em inverno, né? Quer dizer, pegaram inverno, que foi quando eu cheguei no Brasil, ali fevereiro era inverno ainda. Março começou a primavera. E aí sim, há uma importância até para uma saúde mental você poder sair. Só que eu vejo que as pessoas seguem bastante. E aí você vai dizer, não, mulher, mas tu acabou de me mostrar uma foto que os caras bebendo lá, sim, dentro do pub eles não podem, eles estão fora e são 4 meses, né, que eles não estavam saindo, não tinha essa parte social. O social deles é bastante a questão de pub e bebida, tá? Principalmente a nível de interior. Em algumas cidades, como Londres, cidades maiores, elas têm outras coisas que você faz, mas em cidades menores a vida social tem a ver com pub, tá? Não tem. Tem, claro, algum museu, tem alguma coisa, mas de maneira geral os jovens não vão para isso, né? Foram na época da escola, depois não seguem indo. Então, sim, às vezes é mais complicado as opções, né? Porque assim, o pub e o beber é extremamente comum. Até uma das coisas que eu não tô aqui, mas eu estava estudando essa semana para falar sobre essa live, eu estava estudando a questão de que na maioria dos países, e vocês podem olhar, tem esses estudos no Google, tá? Está menor o número de mortes que se tinha antes, que não era coronavírus, tá? Comparando 5 anos anteriores, o número de mortes está menor por outras coisas. Então, por exemplo, acidentes, questão de bebida, de overdoses, tem uma série de coisas que diminuiu, tá? Claro que ainda continua havendo mortes por outras coisas que não coronavírus, mas como é que eu posso dizer? É uma certa questão de você se dar conta desse excesso de liberdade que a gente tem e as escolhas que a gente faz, né? Porque eu acho que, de certa forma, para o próprio inglês, essa coisa de não estar toda hora no pub, e isso eu ouvi também no Brasil, né? Não estar toda hora no shopping, por exemplo, o quanto se economizou financeiramente em suas vidas, né? E assim, ó, uma das coisas que é bem claro é que nós estamos num processo de guerra, é uma guerra biológica, né, que é um vírus, e o fato de não ter a destruição, sei lá, da nossa casa, da casa do vizinho, faz com que a gente não enxergue isso como uma guerra, né, como uma coisa que tem que se cuidar e proteger. A gente quer as coisas que voltem ao normal. Então, se tivesse caído uma bomba, a gente desejaria reconstruir, mas a gente enxergaria a destruição da bomba. Essa é uma bomba biológica. Ela está destruindo inúmeras vidas, famílias, estruturas, economia, uma série de coisas como qualquer guerra, né? E eu já falei isso numa live. Há uma necessidade, após qualquer pandemia, que ela tem, a cada 100 anos tem uma, né? Mas a qualquer guerra, as questões de higiene ficam extremamente fortes. As questões de aproximação social ficam muito fortes, porque a gente acaba sendo apartado, né, de família, de amigos, de vida social e sente falta disso. Então, esse mecanismo do pós-guerra, do pós-pandemia, vai ser muito parecido. E eu percebo que daí é muito igual essa questão de comportamento, seja no Brasil, quando abriu shoppings, Porto Alegre até foi legal, fiquei sabendo por um motorista de Uber, acabei não indo a nenhum shopping, mas
até para preservar as pessoas com quem eu estava, mas assim, esse cuidado, né, na verdade, porque ele não aparece como uma pandemia, né, não parece como uma coisa muito grave, né, para algumas pessoas, porque existem cidades, eu estava olhando os números, por exemplo, aqui também no meu estado, né, onde eu estou, né, na cidade, à minha volta, né? Então, tiveram apenas 558 casos em Oxfordshire, que é o estado. Então, e a maioria deles é em Oxford, que é onde tem a maior parte de estrangeiros. Aqui em Whitney até teve, mas justamente, por exemplo, teve uma pessoa que é a afilhada, como é que se chama? A enteada da dona da casa aqui, que ela é enfermeira, então ela acabou pegando, e o marido dela também pegou, mas porque ela é enfermeira, né, em Oxford. Então, os casos que tem ainda estão tendo um cuidado, então é um número bem menor, que é diferente de Londres, né, e Lancaster, que tá campeão de mortes e contágio aqui na Inglaterra. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade é a gente não tá acostumado a perder a liberdade de ir e vir. E aí a gente meio que quer esse espaço. Sabendo usar ele com cuidado, né? Eu acho que se as pessoas usassem máscara, sim, mas procurem higienizar, lavar sua máscara, né? Realmente chegar, lavar as mãos, de repente tirar sapato na entrada da casa, coisas básicas. Seria bem interessante como uma medida de vida, né? O oriental tem isso bastante forte, que é a questão se alguém tem qualquer sintoma de gripe, até porque eles têm um monte, não sei se vocês estão sabendo. Agora tá vindo um outro tipo de gripe suína da China também, né? Então é mais uma coisa nessa pandemia. Aliás, vendaval no Brasil, o gafanhoto, quer dizer, a coisa para muita religião é final dos tempos, né? Eu acho que se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então as coisas estão vindo, né? Estão vindo e a gente vai ter que dar conta delas. A Jandira, qual a tua opinião em relação a quem passou pela doença Covid-19? Se vai ter algum sofrimento mental, tipo estresse pós-traumático? Eu acho que o estresse maior é de quem perdeu pessoas nisso. Porque assim, ó, e aqui mais ainda do que no Brasil, tá, Jandira? Porque aqui as pessoas costumam enterrar seus entes queridos semanas depois. A pessoa fica numa gavetinha congelada para preparar funeral, velório, todas as coisas. E depois eles fazem isso sem estar naquele pique da emoção, que no Brasil já é diferente, né? No Brasil a gente tem o processo, né? A morte, né? Da perda da pessoa e 24 horas a gente está enterrando, né? A menos que seja uma celebridade, alguém importante, mas normalmente é muito rápido. Só que tanto aqui quanto no Brasil, hoje, pode ser no máximo uma pessoa que legalmente dê assistência a esse corpo para enterrar. Então, essa família toda não conseguiu fazer a sua despedida, essa família toda, daqui a pouco viveu esse sofrimento, essa família toda está apavorada que pode ter o coronavírus também e morrer, né? Aqui também, né? Então, eu acho que é mais traumático essa perda. Teve pessoas que perderam. Tô com muita coceira no nariz, gente. Desculpa. Não podia estar coçando o nariz. Mas não vou tocar em ninguém, prometo. Deixa eu fazer lavar a mão. Tem gente que perdeu pessoas de 15 anos, por exemplo. O amigo da minha irmã, de 15 anos, que não tinha doença nenhuma. Nunca tinha ido num hospital. E morreu. Pegou o coronavírus e morreu. Assim, crianças de 1 ano, de várias idades, não é? Claro, as pessoas, existem um grupo de risco, né? Pessoas que têm problema respiratório, de mais idade, problemas, complicações de diabetes, de cardíacos e tudo mais. Eu acho que tem muita gente, então, que está sofrendo de medos, né? Até porque aqui, por exemplo, eu estava olhando as notícias, né? Porque eu não sou de noticiário, mas eu estava olhando alguma coisa de notícia, até para ver o que está se falando e tudo mais, até por causa dessa abertura, né, de comércio. Tem muito assunto aqui diferente de coronavírus, tá? Tem muito assunto aqui que é diferente de coronavírus. No Brasil precisa, sei lá, alguma tragédia maior para falar um pouquinho, senão volta coronavírus, né? Então eu acho que isso cansa, sabe? Cansa no sentido, eu não quero mais ouvir falar
em coronavírus, e aí ao mesmo tempo você tem que estar informado, porque daqui a pouco você é grupo de risco e não sei o quê. E aí, por exemplo, uma notícia que eu achei muito triste é a questão do Miguel, do menino aquele da empregada, onde a mulher agora já tá liberado, porque ela não só pagou fiança, né, 20 mil saiu rapidinho, mas é porque não tinha intenção de morte, não sei o que lá, e ela tá liberada, não vai acontecer nada. Então, essas coisas são pouco faladas, né? Eu vi a questão dos negros, né? A questão toda do racismo que apareceu. Ah, mas é engraçado porque acontece a questão de diferenças de classes, por exemplo, no Brasil, e quase não se dá valor a isso, né? Aí o cara lá dos Estados Unidos bota um joelho no pescoço do cara, o Floyd, que eu não acho extremamente errado o que foi, acho que o racismo no mundo é uma coisa muito triste ainda, mas aí então o Brasil começa a ser empático nisso, né? Eu me lembro quando teve um problema lá de Paris, então todo mundo botava no Facebook a questão do Paris, mas quando houve o nosso Museu Nacional Fogo, nada, nada assim foi criticado o governo de novo, né? E tipo, São Paulo tem, eu acho que é 40 museus, né? Londres tem 240 museus. Para vocês terem noção do que é museu, essas coisas têm uma coisa muito importante aqui. No Brasil não é, né? Para a maioria do brasileiro é coisa. Então, respondendo a tua pergunta, tá? Eu acho que é um pós-guerra. Muita gente está tendo vários tipos de perda. A perda de liberdade, né? A perda de pessoas, a perda de emprego, a perda financeira, né? Porque tem muita gente que tem empresa ou tinha dinheiro e hoje está gastando suas reservas e a gente não tem noção exatamente quanto tempo vai durar essa crise toda, porque não é só a pandemia, mas é a crise instalada, né? Então, eu acho que a gente tem como ressignificar e eu acho que a gente teria que ver todas as lições boas do coronavírus. Eu cheguei a fazer uma live falando sobre isso, acho que foi em abril no máximo maio, que são as questões do coronavírus nos trazendo o voltar para casa, né? E é interessante porque todo mundo tem coisa para fazer em casa. Coisas que precisavam ser ajeitadas, arrumadas, e a maioria não está fazendo nada disso, né? A gente poderia estar fazendo, mesmo virtualmente, muitas conversas, ajeitar coisas, grupos, e como se tornou política no Brasil o coronavírus, a gente acaba até se afastando, até não querendo se afastar de pessoas que são de um outro partido diferente do nosso. E principalmente porque, assim, ó, eu acho que a maior dificuldade do brasileiro entender que não é Bolsonaro ou Lula a questão. Os dois foram eleitos pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro tinha sede, ou tinha esperança, ou tinha desejo por cada um deles. Só que quando você polariza, você não dá liberdade. Você é isso ou aquilo, né? Que é o que está acontecendo, por exemplo, eu coloquei um post no Scott School, que é um texto enorme da autora do Harry Potter, de uma coisa que está acontecendo no mundo, que é a questão de ficarem meio fóbicos com a questão de transgêneros, isso e aquilo. Então, até eu vi outro dia um vídeo da mulher batendo num funcionário na rodoviária, não é na rodoviária aqui de Porto Alegre nem nada, do Nordeste, batendo em nome de Deus e serva de Deus, porque ele tinha que morrer no fogo do inferno, e ela batendo, agredindo. E o cara que tava filmando dizendo, não agride ela, não agride, a gente já chamou a polícia, não agride ela. E ela quebrou as coisas porque o cara era gay. Ela xingava, ela fazia horrores com o cara em nome de Deus. Então, essas polarizações, essas diferenças, essa questão eu estou certo e se você não concorda com a minha opinião, seja política, religiosa, que são coisas que não poderiam ser discutidas, você está errado, você vai para o inferno. Então, essas coisas para mim são mais traumáticas que o próprio vírus. O vírus é uma doença que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter higiene, e seria mais simples se a gente entendesse isso como uma coisa saudável. Antigamente a gente não usava cinto de segurança, a criança não tinha cadeirinha, então no começo, quando foi obrigado a usar cinto de segurança, as pessoas tinham horror,
né? Foi ter que ter multa, foi ter que ter obrigação para as pessoas usarem e passar a ser uma coisa que salva vidas. Eu acho que máscara, álcool gel, lavar as mãos, cuidar o quanto a gente coça o nariz, que nem eu, ah, é uma coisa que deve ficar. Não ficou porque teve outras pandemias e a gente não usava mais máscara, né? Então, o trauma para mim no Brasil vai ser maior em função da polarização. O que eu quero dizer com isso? Em função de se isolar, seja do excesso de notícia ruim, seja do excesso de polaridade política ou religiosa. Vocês entendem? Eu não sei se entendem. Digam se entendem, escrevam para mim se entendem. Quão grave não é a pandemia, mas a forma que o Brasil, como um todo, está polarizado, tá? E está bagunçado, porque fica confuso para as pessoas, para todo mundo, entende? Tipo assim, gente, nós estamos numa pandemia, aí vão fazer uma passeata pró ou contra sei lá quem. A maioria sem máscara, a maioria enlouquecida. Da mesma forma, seja racismo, daí as pessoas vêm agredindo quem falou, fez uma piada, ou a questão de gênero, que não pode falar mais sexo, tem que falar do gênero, e tá deixando confusa crianças. Eu já falei, atendi crianças até de 9 anos no Brasil agora, online, com essa confusão, né? Está nas escolas e tudo mais se colocando, e aí as pessoas querem botar partido nisso. A questão não é partido, é questão qual é a formação que essa criança tem em casa, porque se ela tem uma formação, ninguém vai falar nada para ela. A Jandira disse sim, eu entendo. Só a Jandira entende, ninguém mais entende, que triste isso. Que triste isso. Então, o que acontece? Eu acho que essa polarização gera mais trauma. Essa confusão gera mais trauma, porque você vai... o que acontece? O Estado deveria estar para proteger o povo. O Estado, a gente paga imposto para isso, a gente elege para isso, deveria trazer a segurança. Então, isso é uma grande diferença em relação à Inglaterra. Não está político aqui, mesmo o pessoal não gostando do Boris, mas porque o Boris pegou o coronavírus e teve sintoma e foi para a UTI, ele veio com outro discurso depois disso. Então foi ótimo ele ter pego o coronavírus. Não que ele melhorou em tudo, mas deu uma mudada. Ele ouviu mais, né? Então aqui não tá político e aqui o cidadão tem uma ajuda, né? Financeira, proteção. As pessoas, eu acho que... Porque assim, uma ambulância aqui tem paramédicos. Esses paramédicos têm 3 anos de curso para fazer os atendimentos que forem necessários. E agora os paramédicos aqui têm equipamento e tudo mais para ajudar qualquer pessoa. Então, assim, existem linhas telefônicas, se você ligar vai funcionar. Então, isso são coisas que o Estado, que o teu imposto aqui aparece. Que no Brasil não. Então, o Estado que deveria dar proteção não dá. A família que deveria estar unida nesse momento, tem muita gente polarizada por política e religião, né? Então, isso gera mais trauma, porque gera o isolamento, a solidão. Então, o que acontece? Realmente, na China, por exemplo, que foi a primeira a trazer todas essas coisas, deixa eu ver, ninguém mais entende, ninguém mais escreveu. Na China que começou, 30%, aumentou 30% as separações de casais, tá? No Brasil e Estados Unidos, 100%, né? A questão de violência doméstica aumentou mais que triplicou, né? As pessoas em estado de rua, né? De ter despejado e não ter dinheiro, de não sei o que lá, irem pra rua, né? Aumentou muito. Então, são várias coisas que eu acho que são mais traumáticas do que a pandemia, do que o vírus em si. O grande problema de quem teve a doença, eu acho que não é como é que eu posso dizer? Pode ter algum tipo de trauma de acordo com a necessidade, dificuldade que ela teve para lidar com a doença, né? Para ser tratada, para conseguir recurso e tudo mais, e colocando em risco sua família. Então, isso não é uma coisa simples ou fácil. Mas o pós a doença, as pessoas que não se cuidam, porque há uma necessidade, como vai atingir pulmões e tudo mais, algumas pessoas não tanto, outras vão, elas precisam continuar
Ah, tá. A Alessandra tá dizendo que ela entende sim também. Apareceu uma propaganda tua, Alessandra, aqui. Ah, voltando. As pessoas, então, que tiveram a doença, elas vão ter problemas respiratórios, no sentido que elas têm que trabalhar esse pulmão, elas têm que respirar fundo, elas têm, até tem vídeo aí de uma médica explicando, que compromete, então ela precisa exercitar esse respirar, porque uma das coisas que é um dos sintomas que acontecem na doença é você ter uma exaustão, assim, uma fadiga geral, né? De fazer assim força para respirar. E pode passar os sintomas da doença e isso pode voltar e voltar sério. Não é que voltou a doença, mas é que o teu pulmão tá com bastante dificuldade. Então é necessário fazer trabalho de respiração profunda, pegar e soltar bastante o ar, né, de subir, descer os braços, subir reto assim, né, para o lado, como tu quiser, mas para abrir a caixa torácica e fechar ela no sentido de soltar o ar, quando fecha, solta o ar. Essa coisa de condicionar o aparelho respiratório, de aumentar a circulação, essas coisas são importantes, se manter hidratado. Então, há uma coisa que eu acho que tem os temores, né? Será que eu passei? Será que eu tenho? E é uma coisa assim que eu vejo por mim, e a maioria das pessoas deve estar da mesma forma. Se tem uma, eu cheguei aqui e eu tenho rinite, por isso que eu corto tanto o nariz e tudo mais. Então, a temperatura mudou, essas coisas mudaram e me dá mais coceira, né? E aí outro dia eu levantei e tava com tipo uma dorzinha de garganta, que eu dormi com a janela aberta, só que esfriou à noite. E aí eu senti a garganta e falei, pá, tem que agora cuidar, porque eu tô aqui no tal dos 14 dias, né? E eu não tô afim de apresentar nenhuma doença, porque já estão me mantendo bem trancada aqui, imagina se eu pego a doença. E daí eu disse, pá, será que eu tô... Então, qualquer coisa que a gente tenha, pode ser uma febre, por qualquer razão, uma tosse, um excesso de espirro. As pessoas que têm renite ficam explicando, que estão espirrando, ó, não é corona, eu tenho renite. Mas todo mundo vai olhar, eu vou olhar quem espirrar. Ver se está se protegendo, se tem máscara, se não está, se está perto de mim. É normal isso. Então, eu acho que existem algumas coisas que a gente vai carregar por um tempo, tá? Porque não deixa de ser memórias de uma guerra. Biológica, mas uma guerra. Asmático tem experiências nessa dificuldade. Asmáticos eu acho que já tem experiência até antes, né? Porque é grupo de risco. Todo mundo que é grupo de risco eu acho que já está sofrendo por antecedência, né? Tanto que o número de ansiedade, a questão ansiedade está altíssima em algumas pessoas em caso grave, né? Que não é uma conversinha que vai liberar elas, não. Então eu acho que fica complicado para as pessoas entenderem o quanto ela está agravando o que ela está sentindo, né? Porque ela está tentando lidar com o normal. Então, uma das coisas que eu digo é dieta, sim, de noticiário. Excesso de noticiário não vai fazer bem para ninguém. Assistir algumas outras coisas, ler, vai para a internet, vai olhar alguma coisa construtiva também, vai fazer alguma coisa construtiva, né? As pessoas que estão com dificuldade de financeiras, eu acho que tem que assistir o canal Me Poupe, da Natália Arcuri. Ela sempre está postando coisas para você gerar renda, como é que tá a parte econômica. Eu acho que muita gente precisaria acompanhar isso para pensar fora da caixinha, né? Porque assim, ó, uma das coisas que tá, ontem eu tava assistindo uma live e uma das coisas que está se falando é que realmente 70% dos home office vão continuar. As pessoas antes tinham que viajar, né? Deixa eu ver se... Não, ninguém mais comentou. As pessoas tinham que viajar, por exemplo, uma reunião em São Paulo, em Curitiba, e era hotel, era viagem, mas as companhias gastavam fortunas. Agora está se fazendo tudo online, né? Ou pelo menos a maioria, só algumas coisas que não dá para fazer, talvez por segurança industrial, coisa parecida que não se faça, mas de maneira geral está se fazendo. E a economia disso para as empresas e para a saúde do funcionário, estresse do funcionário, é muito melhor. A empresa, de certa forma, ganha muito, porque a luz está sendo gasta pelo funcionário, a internet pelo funcionário, a alimentação pelo funcionário, quando ele faz home office. Eu acho que para algumas famílias, principalmente mulheres que cuidam da família, dos filhos, isso e aquilo, os filhos em casa, é complicado esse home office, mas ao mesmo tempo ela não tem onde deixar os filhos, né? Então, assim, algumas coisas que estavam indo para esse lado
agora foram totalmente aceleradas e não voltam muito atrás. Então, pessoas que acham que vão abrir suas lojinhas e vai encher de gente daqui um pouquinho, não vai ser bem assim, né? Então, há uma necessidade de se pensar em delivery, em pensar em site, em pensar em página de negócio na Facebook, no Instagram, né? É preciso as pessoas abrirem um pouco. Então, acho que às vezes o trauma não vai ficar exatamente por causa do vírus em si, né? Talvez nesse continuar, que a maioria, quase todo mundo vai ser infectado, né? A diferença é que agora está começando a terceira fase da vacina, essa de Oxford, que vai ser feita no Brasil, né? A testagem. É que onde essa vacina tiver, então as pessoas de risco podem tomar, né? As pessoas que trabalham na saúde, e aí sim as coisas vão ir voltando a um normal. Mas até isso acontecer ainda leva um tempo. Então a gente vai estar nessa questão, será que eu tô? Será que eu já tive? Será que eu não tive? E fica complicado. Eu acredito que fica complicado porque aqui não é tanto, mas no Brasil a gente teme, tipo assim, se eu precisar, eu vou pro hospital? Eu sugiro que vocês mantenham contato, sei lá, com o médico, com o hospital, com a parte de saúde por telefone, mas vão ao hospital só se necessário. Para qualquer coisa, gente, só se necessário. Não sigam indo ao hospital e tudo mais. Se, eu tô com febre, será que eu tô? Você não vai ser testado lá. No Brasil tem muito pouco teste para se fazer, tá? Tanto que os números do Brasil são altos, mas não dá para saber se eles, o quanto eles são verdadeiros, para mais ou para menos. Não dá para saber, tá? Em março, por exemplo, São Paulo já tinha 13 mil covas cavadas e a gente sabia pelos jornais do exterior. E é muito mais que isso, né? Isso em março, e em março se falava em 3 mil mortes só em São Paulo. Então, acho assim que tem muita coisa mascarada a nível de Brasil, né? Com intenção, assim como a China faz, mas como virou política, né, no Brasil, então fica complicado, porque fica difícil de acreditar. Até porque os estados no começo queriam ganhar mais dinheiro do governo federal, mentiram para cima, né? E agora tá meio que proibido registrar coronavírus, então tá complicado. Mas vamos terminar a live falando coisas positivas. Eu gostaria que cada um escrevesse qual o aprendizado que está tendo com o coronavírus, com toda essa pandemia, com toda essa loucurada, tá? Enquanto vocês escrevem, por favor, me escrevam, né? Conversem comigo. Eu vou falando os meus aprendizados. Eu descobri que a vida pode mudar a qualquer momento e que não precisa ser ruim essa mudança, apesar de estar completamente fora dos teus planos. Tanto que o cancelamento da minha passagem, as coisas que foram acontecendo, e aí até as coisas que eu queria, que eu tinha programado, que eu tinha agendado, tudo desmarcado e tudo. Ao mesmo tempo que foi um tempo para rever várias coisas e ficar com mais saudade de Brasil, né? Porque na verdade eu voltei com saudade do Brasil. Eu aprendi que pessoas, amigos, são muito importantes. E que manter mais contato ainda é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai deixando de lado. Eu sou uma que deixo bastante de lado. Apesar de fazer essas lives e tudo mais, particularmente eu não entro muito em contato com meus amigos. Eles também não, né? Um ou outro só que sim. Mas eu acho que algumas lições pode-se tirar para melhor, né? Cuidados de alimentação que eu tô tendo, físicos, até emocionais, né? De cuidar, de respirar, quando eu tenho qualquer sintoma, um exercício que eu já ensinei aqui mais de uma vez é aquele de pegar o ar e segurar 10 segundos, né? Pega, mas até de encher até lá a barriga, né? Mexer o diafragma mesmo, segura 10 segundos. Se você tá tendo qualquer problema respiratório que já chegou aqui, você não consegue 10 segundos. Então, se eu tenho qualquer dúvida, eu começo a fazer isso várias vezes, mais de 10 segundos, tipo, não, meu pulmão tá bem. Então, assim, é aquela coisa de fazer a leitura, não deixar
a cabeça enlouquecer. Então, são coisas que estão me ensinando a rever técnicas, rever coisas, até para passar aqui nas lives, né? As lives a cada domingo, hoje não foi, porque se combinou na semana passada que eu ia falar sobre esse assunto, mas são ferramentas terapêuticas para ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Então, são coisas que eu tô revendo, material de cursos e tudo. Então, acho que são coisas bem boas. Vamos lá. Vamos ver quem escreveu para mim. A Alessandra falou a impermanência. E a Jandira disse: estou vivendo mais um momento presente, dar valor aos meus amigos, estou voltando ao meu interior. Que são coisas super boas, né, Jandira? Super boas mesmo. Então, amadas, deixa eu ver que horas são. Já passou mais do tempo que eu imaginava que ia fazer. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada para quem chegou até o fim. E um beijo enorme. Semana que vem tem outra live às 6h30 no meu canal. Aqui. E aí, com uma ferramenta terapêutica também. Tá bom? Super beijo para vocês e até a próxima.